Boa noite, repetindo aqui as boas-vindas da Cláudia. Hoje temos um tema um bocado estranho. Vamos falar sobre isto. O telemóvel, o que é que isto tem a ver com o espiritismo, o que é que tem a ver connosco? À partida, não tem assim muito, pois não? Telemóvelzito, vamos ver. O que temos aqui na imagem, passa a publicidade à marca, não tive com o trabalho de estar a esconder. O que nós vemos aqui é aquilo a que nós chamamos um smartphone. Ora, o que é um smartphone? Como a palavra indica, do inglês, é um telefone inteligente. É um equipamento que é inteligente. Antigamente nós tínhamos só o telemóvel, dava para telefonar e pouco mais. Agora temos o chamado um telefone inteligente, que não é mais do que um computador, que anda na palma da mão, que também dá para telefonar, mas dá para fazer quase tudo e mais alguma coisa, não é? Ora bem, isto é de tal maneira verdade que hoje em dia as pessoas dizem: nós andamos com o mundo na palma da mão. E é verdade. Com um telemóvel ou com um smartphone, portanto um telefone destes, nós podemos fazer tudo aquilo que fazemos em casa. Já não precisamos de ir ao computador, podemos aceder à conta do banco, podemos fazer transferências bancárias, podemos fazer pagamentos, podemos ir ver o que é que se está a passar na Estação Internacional Espacial, que anda lá em cima, a 400 km de altitude. Podemos estar em qualquer museu do mundo, acompanhar, quer ao vivo, quer em diferido. Podemos estar quase em qualquer parte do mundo. Podemos saber ao pormenor, neste momento, qual é a estrada que está cortada por causa dos fogos. Portanto, nós temos o mundo na palma da mão. E isto, qual é a vantagem? Porque muita gente fala mal da tecnologia, diz que estamos cada vez pior, etc. Isto dá-nos vantagens incríveis, não é? Vantagens incríveis. O tempo que a tecnologia nos poupa hoje em dia, não é? Ora bem, neste tipo de aparelhos, para eles funcionarem, têm de ter o quê? Têm de ter programas, não é? Como um computador, para funcionar tem de ter um programa, não é? Aqui, os smartphones, ou os telefones inteligentes, olha quem aqui está, têm aplicações. O que são isto aplicações? Não são aplicações do tesouro, né? Não é aplicações de dinheiro, não. São programazinhos, que a grande maioria são gratuitos. Vamos a uma loja, por exemplo, a mais conhecida é a Play Store, e escolhemos uma aplicação sobre, sei lá, sobre o estado do tempo. E carregamos aqui, por exemplo, eu aqui nesta aplicação tenho a do Novo Banco, que é o meu banco. Se eu quiser pagar qualquer coisa não preciso ir ao banco. Se quiser fazer uma transferência de uma conta para o meu filho ou qualquer coisa não preciso. Tenho um multibanco, o MB Way, dá para pagar, né? Isto é uma aplicação que dá para ver o trânsito em todo o país. Se eu vou daqui para lá, se alguma estrada está cortada, se houve acidentes, etc. Tudo no momento, né? Aqui, esta aplicação que eu gosto muito, dá-me quase com 5 minutos de atraso, todos os vulcões que entram em erupção no planeta, que é uma coisa que eu me apaixono, e terremotos. E temos aqui uma aplicação que permite ver ao vivo o que é que a Estação Espacial Internacional está a gravar. Isto é fantástico. Uma pessoa poder ser astronauta sem ter de fazer aqueles testes todos, né? E vamos ser todos um bocadinho astronautas agora, ok? Daqui a bocadinho. Vejam bem. Olhem, esta aplicação, depois de abrir, estão a ver? Aparece aqui a ISS, International Space Station, Estação Espacial Internacional. Portanto, onde estão ali russos, franceses, americanos, qualquer país.
E é muito interessante que os seres humanos ali no espaço dão-se bem, não é? Porque têm de coexistir. Ali não há guerras, não há nada, não é? E então, reparem, quando eu tirei com este smartphone, tem com aquela aplicação que vos mostrei, com esta aplicaçãozinha, é só clicar no OK, ela entra a funcionar e aparece-me isto. E eu fico a saber que neste momento em que eu tirei esta fotografia, esta era a imagem vista da Estação Espacial Internacional. A curvatura da Terra, sabia que estava a passar do continente sul-americano para o continente africano e queria passar ali, e nós podemos acompanhar. Sabemos que está a uma velocidade de 27.604 km/h a 406 km de altitude. Com as coordenadas, tudo. É uma coisa fantástica. E ainda me avisa aqui que está o pôr do sol dentro de 31 minutos e 52 segundos, ao vivo. Quando vier o pôr do sol, tem aqui esta maquinetazinha, eu posso gravar, tiro uma fotografia, passo para o meu computador, mando para um amigo, ponho no Instagram, ou, que é outra aplicação, etc. Ou então, não tem aqui uma setinha, posso fazer um vídeo, porque quando esta aplicação está a correr, vê-se a Terra a rolar, né? Isto é o movimento de rotação da Terra, né? Então, reparem, este equipamento que nós vemos aqui, o que é que vocês acham? É mau? É bom? Não. O equipamento não faz mal a ninguém, mas também não faz bem a ninguém. Ele nem é mau nem é bom, não é? Ele é neutro. O que é que lhe vai conferir a utilidade boa ou a utilidade má? É o uso que nós fizermos dele. Ok? Então, assim sendo, o que é que chegamos a uma conclusão? Naquele supermercado de aplicações, que a grande maioria são de graça, algumas são a pagar, mas são coisas baratinhas, de €1, €1,20, por aí fora. Nunca tive necessidade de comprar nenhuma, é tudo sempre de graça. Nesse supermercado de aplicações nós podemos encontrar tudo, né? Até podemos encontrar esta coisa que não está a funcionar. É malandro. Podemos encontrar aplicações boas, estão a ver, olha, esta foi uma que eu encontrei, que era para a Amélia não ir para a casa dela, para a terra dela esta semana, que é a aplicação dos incêndios. Por acaso é muito útil. Eu antes de ir a Viana do Castelo, ver os meus pais no fim de semana anterior, deixa lá ver se tenho condições de ir. Pus esta aplicação, meia hora antes de sair, liguei e disse assim, ora bem, a que está cortada neste momento era a 1, estava ali perto, era a 14, era a 23, e não havia nenhum fogo na minha zona. E havia aqui uns fogos à volta das Caldas da Rainha, um aqui na Roliça e tal, mas já estava, amarelo já está em fase de expansão. Isto é espetacular. Uma aplicação útil, não é? Eu pude saber, meia hora, 5 minutos antes de sair de casa, se ia encontrar problemas no caminho. Não é? Mas também há aplicações que não servem para nada, não percebo porque é que há gente... Uma aplicação, sangue, miolos e intestinos, não é? Espetáculo. Simulador de amputação. Vejam bem, houve um caramelo qualquer que utilizou a inteligência para fazer um simulador de amputação e há pessoas que instalam aquilo e simulam que estão a amputar, a cortar o braço a este, aquele, aquele outro. Coisas que não lembro ao diabo se ele existisse, né? Acho que ele tinha mais que fazer, né? E, no entanto, também temos aplicações neutras. São aquelas aplicações que não servem para nada. E há pessoas que adoram isto, né? Há pessoas que passam dias e dias a jogar no Bubble, não sei quantos, a jogar no coisa e não sei quantos, e quintas virtuais, e quando derem por ela morreram, estão numa quinta real, já do lado de lá, deixaram as quintas virtuais no telemóvel e perderam um tempo imenso de vida. Nem fizeram o bem, nem fizeram o mal. Foram neutras. Okay. Então, mas o que é que isto tem a ver com o espiritismo e com o ser humano? Isto não, aparentemente não tem nada, né? Mas vamos ver. Vamos fazer uma comparação entre o aparelho, o smartphone, o telefone inteligente e o ser humano, ok? O ser humano, o Lucas, o Cláudia, qualquer coisa. E vamos ver a relação que existe. Ora bem, como eu já referi, o smartphone tem aplicações, certo? Né? Por exemplo,
eu no meu tenho uma aplicação que é o Livro dos Espíritos. Baixei, é gratuita. Se eu quiser, enquanto estou à espera numa bicha qualquer ou num sítio qualquer, posso estar a ler o Livro dos Espíritos, posso estar a ver mensagens do Chico Xavier, qualquer coisa, não é? Posso serenar a mente, posso, sei lá, por qualquer tipo, estou entretido, mas estou entretido positivamente, construtivamente, não é? E o homem, será que também tem aplicações, não é? Tem. Todos nós temos aplicações cá dentro, não é? Só precisamos é de fazer o quê? Ligar essas aplicações. Eu, para ligar, tenho de carregar no ícone, a aplicação abre, tenho de abrir para depois a consultar. Quando Jesus disse, vós sois deuses, com D pequeno, com D minúsculo, ele o que é que disse? Vocês têm lá as aplicações todas lá dentro, só têm é de as abrir, uma a uma, não é? Geralmente nós temos abertas mais as aplicações de quê? Do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da intolerância, da incompreensão, não é? Dessas coisas, não é? Mas ainda não nos demos ao trabalho de abrir outras. Então, nós somos de facto deuses com D minúsculo. Temos tudo cá dentro que vamos descobrindo à medida que nós nos esforçarmos e à medida que formos evoluindo. Ora, aqui no smartphone, se eu escolho boas aplicações, eu vou colher o efeito. Por exemplo, aquela que eu instalei dos fogos, era uma aplicação útil, eu colhi um bom efeito. Qual foi? Tive uma informação, olha, na A8 não há incêndio nenhum, não há autoestrada, não corro risco de ficar parado, não há incêndios, ótimo, posso ir para a A8, para a A1 já não convinha tanto, não é? Então, mas se eu escolho atitudes corretas do ser humano, tenho cá as aplicações, se eu escolher a aplicação das atitudes corretas, eu vou colher o quê? Vou colher serenidade, não é? Há muita gente que abre as aplicações da agitação, da intranquilidade, não é? E depois vão colher precisamente isso, não é? Portanto, muitos de nós perdemos tempo com futilidades, mas isso é uma questão de livre-arbítrio, não é? Depois às vezes nós perguntamos assim, mas porquê é que fulano é tão, ou fulana é tão serena e eu sou tão agitada, não é? Porque o outro já semeou, está a colher o que semeou no passado. Nós ainda não semeámos, por isso ainda estamos a caminho de, não é? Porque nós todos temos o livre-arbítrio de utilizar melhor o nosso tempo ou de utilizar pior o nosso tempo. Enquanto nós estamos aqui, aparentemente a aprender algo e a trocar ideias, algo útil, muitos seres humanos, sem qualquer tipo de crítica, estão em casa a ver a telenovela, estão a ver crimes, estão a discutir, estão a ver filmes violentos, ou não estão a fazer nada, não é? Portanto, cada um faz as suas escolhas, não é? Então, se o aparelho, o smartphone é que controla as aplicações, elas não se abrem sozinhas, ok? Por exemplo, o aparelho tem uma aplicação que é para que ninguém consiga abrir, vá lá, uma espécie de código, de palavra-passe, né? Então está ali marcada aquela em modo de desenho. A aplicação está lá, mas é o aparelho que controla, mas fui eu que a instalei, fui eu que a escolhi, ok? O espírito domina a matéria, de acordo com o que nós aprendemos no espiritismo, né? E não é a matéria que domina o espírito. Então, o espírito também domina os defeitos e as virtudes que nós temos, né? Okay? E nós podemos, assim como o smartphone controla as aplicações, faz com que elas funcionem, né? E cheguem ao seu objetivo,
Eu aqui ativei esta aplicação para quê? Qual era o objetivo? Era de abrir o telefone que está bloqueado, para desbloquear, né? Também o ser humano controla as aplicações que ele tem dentro de si, os defeitos, as virtudes. Porquê? Porque o espírito domina a matéria. Mas há pessoas que dizem assim, mas eu não consigo. Não, eu não quero. Há pessoas que não abrem as aplicações. Não abrem a aplicação do esforço, não abrem a aplicação do sacrifício, não abrem a aplicação do tentar de novo. Não. Essas ficam ali, raramente são usadas, né? Ora bem, também já aprendemos que o aparelho, o smartphone, não é bom nem é mau, não é? Depende de como ele é usado, não é? Depende do uso que ele tem, obviamente. Nós tanto podemos usar um smartphone para ajudar alguém, para ligar para o 112 que alguém que está desmaiado ou que está necessitado de ajuda, como podemos usar um smartphone para despoletar uma bomba, não é? Portanto, ele é neutro. Então, eu vou ali à Play Store ou a outros locais que existem na internet e descarrego estas aplicações para o smartphone, para o telefone, e vou utilizando. Também o espírito, o ser humano, né? Ele não é bom nem é mau. Ele depende, a sua bondade ou maldade vai depender das escolhas que ele faz e das afinidades que ele cria, né? Ok? Portanto, quando nós escolhemos o bem, o que é que acontece? Identificamos-nos com o bem. Quando escolhemos o mal, identificamos-nos com quem? Né? Com os espíritos maus, com os espíritos inferiores, né? Por aí fora. Ora, no início, só tirar aqui o relógio para não me perder. No início, o telemóvel era uma coisa tosca. Quem é que não se lembra dos primeiros telemóveis? Eu lembro-me de um amigo que gastou na altura um balúrdio em contos, andava com um telemóvel que era uma bolsa enorme de senhora. Aquilo tinha uma manivela, era um calhamaço mais ou menos assim deste género, estão a ver? Isto aqui parece pequeno, mas ele era grande, foi há 44 anos que apareceu o primeiro telemóvel. E aquilo era preciso dar à manivela. E depois era preciso, ele só podia ligar para alguém que tivesse outro, que fosse muito rico, né? E, claro, havia muito pouca gente que tinha telemóvel, mas aquilo era mesmo um luxo. E depois, para ligar, a bateria aguentava muito pouco tempo, só podia falar durante 5 minutos, ou 4, ou 3, dependendo do estado da bateria, depois a bateria tinha de ser carregada, né? E de facto, nós ficámos assim, de boca aberta. Que coisa fabulosa que foi aquela invenção há 44 anos. Aquilo era um calhamaço enorme, aquilo pesava para burro, né? E o homem, nas primeiras encarnações, como é que ele era? Também era tosco e também tinha muita dificuldade de se comunicar, né? Porque como havia pouca gente que tinha telemóvel para se comunicar, também havia pouca gente que... Nós, quando éramos espíritos primitivos, como é que comunicávamos? Não sabíamos sequer falar, era por gestos grunhidos, né? Por sons, né? Aquelas coisas que nós imaginamos, que já não me lembro desse tempo, felizmente. Então, o telemóvel evoluiu, não é? E neste momento está em todo o lado, faz tudo aquilo que nós precisamos. Olha, a quantidade de telemóveis que existem no planeta, a quantidade de modelos, etc. Faz tudo. Tudo o que nós precisarmos, eu acho que só ainda a única coisa que ainda não faz é filhos, mas eles vão arranjar a maneira disso acontecer. E também não cozinha, mas pronto, sei lá. Mas de um modo geral faz tudo. Coisas das mais impensáveis. Eu às vezes deleito-me a ver o que é que se pode fazer com uma maquineta destas, coisas que eu ainda não consegui descobrir, né? Porque há tanta coisa que é impossível. O ser humano, o homem, também evoluiu tanto desde que éramos espíritos primitivos até agora, né? Nós temos a mania de dizer, ei, nós somos uma porcaria, nós não prestamos, Não, nós já estamos muito evoluídos, né? Nós também estamos em todo o lado e fazemos tudo. Nós podemos ir ao espaço. Já viram a quantidade de satélites? São centenas ou milhares de satélites que estão no espaço, estão a mapear zonas ardidas, a controlar as zonas dos sobreiros, a ver se o dono abateu o sobreiro. Agora já não é o fiscal que tem de lá ir, é via satélite. Não há hipótese, né? Tenho um amigo que tinha um terreno com sobreiros no Alentejo, ele dizia, eu não posso aceitar um abaixo.
né? Passado uma semana está cá o fiscal com o reporte do satélite a dizer: desapareceu o sobreiro número 33 na posição XPTO. É um espetáculo, né? A tecnologia, né? E o que é que isto tem a ver com o espiritismo? Esta evolução tecnológica do telemóvel é completamente imprevisível. Quer dizer, nós neste momento estamos num boom tecnológico completamente imprevisível. Enquanto o avião tem 100 anos, praticamente cento e poucos anos, 102, 103, já não me recordo, passámos do avião dos irmãos Wright, que voava 60 metros, para as naves espaciais, né? Para os aviões supersónicos, né? Para as naves que já saíram, inclusive do nosso sistema solar. Né? Que coisa fantástica, em 100 anos, que é o tempo de uma geração. Né? Há pessoas que têm mais de 100 anos, têm mais tempo de vida do que a aeronáutica. Né? E então, desde que nós tínhamos dinheiro, a tecnologia voa. Né? Cada vez estão a inventar componentes mais pequeninos, estamos a entrar no campo da nanotecnologia, que vai permitir também ter, quanto mais pequenino, mais potente. A evolução moral do homem também é imprevisível. Né? Nós andamos há 2000 anos a tentar pôr em prática aquilo que Jesus ensinou, que é não fazer ao próximo o que não queremos para nós. Ainda não descobrimos isso. Agora imaginem, quando o homem descobrir que amar é bom, né, de facto, a evolução vai ser também imprevisível. Né? Imaginem o que era agora, de repente, e isso é possível de acontecer, todos os cidadãos do planeta terem consciência de que não vale a pena haver guerras, não vale a pena odiar. Né? Os terroristas depositarem as armas e assim, epá, vou desistir. Amanhã tínhamos um planeta fabuloso. É impossível, não é? É a decisão de cada um, não é? Ora bem, nós temos esta dualidade, nós seres humanos imortais, que é o intelecto mais a moral. Né? Nós temos estas duas partes em que temos de evoluir. À medida que vamos evoluindo na parte intelecto-moral, né, nós vamos evoluindo espiritualmente, ok? A nossa evolução espiritual vai aumentando. Primeiro evoluímos a parte intelectual, do intelecto vem a evolução moral e assim vamos evoluindo espiritualmente ao longo daquela escala que Allan Kardec apresenta no Livro dos Espíritos, né? E daqui vamos nos tornando espíritos sábios, equilibrados, né? Temos ali o intelecto e a moral em perfeito equilíbrio. Tornamos-nos espíritos equilibrados, né? Serenos, né? Espíritos de sabedoria a caminho de um dia chegarmos a espíritos puros, que é esse o nosso desiderato, né? Ora, mas acontece uma coisa, é que por vezes o equipamento avaria, ou não é? Quem é que já não avariou um telemóvel ou um smartphone? E às vezes não tem conserto, às vezes apanha vírus, não é? Sim, cara, e agora, o que é que eu faço com isto? Já me aconteceu isso, apanhei um vírus, sem saber como, foi para o galheiro, né? Desencarnou. Portanto, avaria, e o que é que, quando avaria e não tem solução, o que é que tem de acontecer? Ou a pessoa fica sem o telemóvel ou sem o smartphone, ou tem de comprar outro, né? De acordo com a sua capacidade. Os técnicos bem dão volta ali às coisas, procuram fazer a reiniciação, repor os parâmetros de origem, nada, né? Com o homem é a mesma coisa. Por vezes o corpo avaria, morre, né? O telemóvel, às vezes o técnico diz, olha, o seu telemóvel morreu, tem de arranjar outro. O espírito é a mesma coisa, às vezes o corpo morre, portanto tem de ser trocado por outro, avaria, já não tem peças, às vezes apanhou um vírus também, ou uma bactéria, qualquer coisa, e tem de ser trocado por outro, não é? E isto não é drama nenhum, é algum drama trocar de telemóvel. Pode custar mais à carteira, mas a gente acaba por se habituar. Morrer também não é drama nenhum. O ser que está ali naquele corpo já velhinho, que já não funciona, vai sair, vai reencarnar mais tarde num novo corpo. Vai ter um novo telemóvel, né? Vai ter um novo hardware, né? Ok? Agora, põe-se a outra questão. Epá, mas eu tinha aqui tudo, os meus dados, os números de telefone, as fotografias, os vídeos, e agora, como é que eu faço? O meu telemóvel avariou-se, perdi os dados todos, né?
Não se perde. Vamos recuperar os dados. Isto porquê? Porque os telemóveis têm um backup na nuvem. O que é que isto quer dizer? Tem uma espécie de uma cópia de reserva que está na nuvem. O que é a nuvem? A nuvem, antigamente, guardava-se os dados num outro disco, numa pen, né? E ficava, quando se perdesse, voltava-se a pôr. Agora não. Agora guardamos no espaço cibernético, portanto, no espaço eletromagnético, ele está algures por aí. É uma das inovações, né? Que há bem pouco tempo não existia. Temos aqui o nosso smartphone, temos o nosso computador, toda a informação que nós tivermos, em vez de andarmos com discos pesados e a fazer cópias, né? Não, guardamos na nuvem. Temos um espaço, pode ser, temos vários, pode ser uma Dropbox, é uma caixa, pode ser há vários tipos de caixas, dependendo das marcas, que nos oferecem X espaço de graça para pormos lá os nossos documentos. O telemóvel avariou. É fácil, eu quando comprar outro, introduzo os meus dados do e-mail, aparecem logo ali, os dados todos. Ih, que maravilha! Não perdi um único telefone, nem o da Amélia. Fogo, espetáculo. Está lá tudo, porquê? Porque estava tudo na nuvem. Estão a ver? Mas o que é que isto tem a ver com o homem? É que o homem, quando traz um novo corpo, um corpo de bebê, ele também tem na nuvem, que é o seu corpo espiritual, toda a informação da vida anterior. Por isso é que os pais dizem assim, mas como é que é possível? Tenho 2 filhos, um é um santo, outro é um diabo. Um é burro como a porta, outro é inteligente como tudo. Porque cada um tem a sua informação, não é? Nós temos, na nossa parte consciente, os raciocínios, as percepções e os pensamentos, mas no inconsciente temos todas as outras aplicações, não é? E nós dizemos assim, os miúdos, os bebés agora parece que já nascem ensinados. Pois nascem, eles trazem mais aplicações, mais conhecimentos do que nós trazíamos quando tínhamos a idade deles, não é? Então, há outra questão muito interessante, que é esta. Quando nós trocamos de aparelho, de telemóvel, a parte de fora do aparelho muda de aparência. Este é branco, o outro pode ser preto, pode ser mais grosso, mais fino, mais largo, dependendo do tamanho do ecrã, não é? Mas continua a fazer o mesmo. É interessante isto, não é? Portanto, o aparelho pode custar mais dinheiro, menos dinheiro, ser mais bonito, mais feio, desta cor, daquela, mas faz o mesmo. Navega na internet, telefona, faz aquelas coisas, usa as aplicações tal e qual como os outros, não é? Ok? E então temos aqui o novo aparelho que eu comprei porque me roubaram o outro, ou ele avariou. Mas é só a parte de fora que é nova. A informação que está lá dentro é a mesma, né? E depois vai melhorando, claro, né? Também o ser humano, quando reencarna, ele muda de aparência. Pode nascer negro, pode nascer branco, se foi negro pode nascer branco, se foi branco pode nascer negro, pode nascer no Cáucaso, pode nascer em África, pode nascer na América, em Portugal, pode mudar de sexo, se foi homem pode nascer mulher e vice-versa, né? Mas, no entanto, apesar da aparência exterior ser diferente, lá dentro, no espírito, no íntimo, continuam a correr os mesmos programas, só que agora mais atualizados, com os inputs dos pais e da sociedade, isto é, com tudo aquilo que o bebê vai aprender da sociedade, né, da televisão, agora das novas tecnologias, com aquilo que os novos pais lhe ensinarem, o espírito vai somar àquilo que aprendeu numa vida anterior. Reparem, por exemplo, este bebê, quando tinha sido bebê na reencarnação anterior, não havia estas escovas de dentes, né? Que se morde ali por causa das gengivas e que depois se calhar ainda larga ali um bocadinho de flúor e ainda toca aquela musiquinha para acalmar. Bem, pronto, agora há tudo. Eu já gostava de ser bebê outra vez, parece que agora há tudo. Já ouvi dizer que existem inclusive uns equipamentos que imitem o som do barulho da placenta da mãe quando o bebê estava lá dentro, que é para ele acalmar o espetáculo. E há uma questão que ainda ninguém colocou. Alguém sabe quem é o nome do pai do telemóvel? Qual é o nome? Alguém inventou isto.
Martin Cooper, olhem o calhamaço que ele tem ali, espetáculo. Bem, aquilo era um tijolo, aquilo se atirassem à cabeça de alguém matava o indivíduo. Além do telemóvel serve de arma de arremesso, já viu? Já viram? O Martin Cooper, foi ele que criou o primeiro telemóvel há 44 anos, né? Mas, reparem, apesar de ele ter criado o telemóvel, ele deu origem a várias marcas, vários modelos. Hoje em dia existem tantas marcas, tantos aparelhos de telemóvel, tantos modelos, que é impossível contabilizá-los todos, não é? E quem é o pai do ser humano? Aquilo que nós convencionamos chamar Deus, Alá, né? Energia cósmica, força criadora, não interessa, né? Também ele deu origem a vários espíritos, né? de vária coloração, de vária evolução, que foram evoluindo de simples a purificados. Tal como os telemóveis foram evoluindo desde este calhamaço enorme às coisas mais fantásticas, como este aqui, fininho, levezinho, que faz quase tudo e mais alguma coisa. Então, amigos, aqui nós vamos encontrar o quê? O primeiro princípio básico da doutrina espírita, a existência de Deus. Tudo o que existe tem de ter um pai. O telemóvel não apareceu sozinho. Tudo o que existe no universo, mesmo que nós não conheçamos, tem de ter um Criador, né? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é um ser humano, não é um homem, não é uma mulher. É isto, né? Agora reparem outra coisa. Aqui o telemóvel, ele pode ligar-se com quem quiser, aonde quiser, bastando para isso o quê? Ter rede. Né? O que é isso, ter rede? É estar ligado com várias antenas, né, de telemóvel e ter saldo também, claro. Se não tiver saldo não se consegue, né? Por isso é que eu consegui tirar esta fotografia. Foi tirada com este aparelho. Isto é uma câmara que está na Estação Espacial Internacional, a 400 km de altitude. Eu com este aparelho tirei esta fotografia. Estão a ver? Está ali. Depois no fim, se quiserem, mostro-vos. É simplicíssimo. Então, eu posso, o telemóvel, o aparelho pode ligar para onde quiser, desde que tenha saldo, desde que tenha rede, né? E o ser humano? O ser humano pode ligar para onde quiser, desde que tenha o saldo e a rede, que é a sintonia. Quando eu ligo, quantas vezes nós seres humanos ligamos a rede do pessimismo? Ligamos o número do desânimo, o número da tristeza, o número da depressão, né? E alguém nos atende, mesmo que nós não conheçamos. Uma mente de algum espírito deprimido, triste, eu sou um desgraçado. Ele também pensa o mesmo, entra em sintonia connosco. Ou alguém encarnado que está dentro da casa, ou o nosso vizinho, vai captar o nosso pensamento e nós estamos em rede permanentemente. Isto os espíritos disseram há 160 anos a Allan Kardec. E a tecnologia, 160 anos depois, está a comprovar isso, né? Então, aprendemos aqui com isto, com o smartphone e com o homem, o segundo princípio básico da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos podem se comunicar connosco, mas para isso precisam de um meio, isto é, de um médium, de alguém que esteja no meio, que crie a sintonia entre o plano terreno e o plano espiritual. Tal como o telemóvel, tendo rede e tendo saldo, também precisa de um meio, precisa da antena que reproduz o sinal para que o outro atinja. Ok? Ora, já vimos que os dados, portanto, jamais desaparecem, nada se perde. A informação, os números, os dados estão todos na nuvem. É claro que isto cria problemas de privacidade, mas quem não deve, não teme. Estou-me lá borrifando para que o FBI ou a CIA ou o SIS vejam os meus dados. Eu não faço mal a ninguém, pelo menos para já. Portanto, não tenho esse problema, né? Agora, no nosso perispírito também, nós, o espírito imortal, que é o perispírito, mais a inteligência, também temos ali a nossa informação que se vai mantendo. E isto traz-nos o terceiro princípio básico da doutrina espírita, a imortalidade do espírito. O corpo morre, o espírito, que é o conjunto da inteligência mais o corpo espiritual, mantém-se vivo. O telemóvel morre,
aparentemente eu compro o outro, mas a informação está lá toda, mantém-se viva, à espera que eu ligue. Né? E esta informação também se mantém viva à espera de uma nova reencarnação, de um novo corpo de um bebê. E então, temos aqui a imortalidade do espírito. Ora, a mesma marca de smartphones, esta marca, por exemplo, esta é de uma marca qualquer, que eu não vou dizer, para não... posso dizer, é da Huawei, por que não? A mesma marca tem vários modelos, portanto, por exemplo, a marca, sei lá, da Sony ou qualquer coisa, tem vários modelos, cada vez mais evoluídos, às vezes até modelos que se adaptam às pessoas. Por exemplo, sei lá, há modelos com os botões muito grandes, que é para as pessoas idosas já veem mal. Há modelos agora até para crianças, que não devia haver, só com determinadas limitações, e há modelos para adultos cada vez mais sofisticados, né? Portanto, a marca qualquer vai tendo modelos mais evoluídos, e qual é o objetivo dessa marca? É ter êxito, uma melhor utilização dos seus equipamentos, ok? Também o espírito, na sua vida, roteiro normal do fim do corpo físico, passar pela morte e voltar a reencarnar e entrar na vida, seja onde for que ele nasça, né? Ele está sempre a evoluir. Com que objetivo? Ter êxito na reencarnação. Também os nossos modelos vão ser cada vez melhor. Os nossos corpos, né? O nosso DNA vai melhorando reencarnação após reencarnação, geração após geração. Nós trazemos melhores condições de vida do que na vida anterior, né? E isto traz-nos o quarto princípio básico da doutrina espírita, a reencarnação. Isto é, o mesmo espírito volta vezes sem conta em corpos diferentes para continuar a sua evolução intelectual e moral até que um dia atinja o estado de espírito puro. Mas vamos pôr aqui uma questão, que é, não é só a minha marca de telemóvel, não é só com a Huawei que as comunicações funcionam. Estas comunicações, via telefone, se telefonar ali para o Fernando, deve ter outro telemóvel de outra marca, ele atende-me. Portanto, ele funciona com todas as marcas, que sejam conhecidas ou desconhecidas. Porquê? Porque o funcionamento é similar. Os aparelhos podem ter memórias maior ou menor, podem ter um processador mais rápido ou mais lento, não é? Mas têm um igual procedimento e objetivos. Se eu pegar aqui num telefone e telefonar para um número da China que eu não conheço, vai-me atender lá um caramelo qualquer a dizer eu não vou perceber nada, vou desligar, mas eu consegui a ligação, consegui ouvi-lo, ele conseguiu-me ouvir a mim. Também o ser humano, não é? Reparem, não é só na Terra que existe vida inteligente, não é? Isto é um conceito tão básico, que mesmo sem provas científicas não há uma pessoa hoje que se atreva a dizer que só na Terra é que há vida, não é? Sob o risco de ser chamado ou apelidado de atrasado mental, não é? A doutrina espírita, os espíritos diziam há 160 anos que todos os planetas são de um modo geral habitados por inteligências humanoides, não necessariamente com o nosso corpo, mas parecido, não é? E então, em quase todos os planetas desconhecidos existem humanidades similares, né? Com inteligências maiores ou menores, mais ou menos evoluídas e também com o mesmo objetivo, evoluir espiritualmente, intelectualmente. Ok? Então, se eu conseguir comunicar com um planeta XPTO, que é o que nós andamos a tentar, nós humanos, podemos às vezes receber alguns sons, mas não conseguir descodificar, ainda não chegamos lá. E isto traz-nos o quinto princípio básico da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados, que é o único que falta comprovar cientificamente. Então, companheiros, temos aqui estes 5 princípios básicos da doutrina espírita: Deus, comunicabilidade dos espíritos, imortalidade, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, né? Ora, estudando o Espiritismo, nós chegamos à conclusão que se o homem não tiver estas aplicações
esta informação dentro de si, né, ele vai correr muitos mais riscos de errar do que se tiver a aplicação, né? Se eu não tivesse aquela aplicação dos fogos, eu corria o risco de errar, de me meter numa estrada que tivesse cortada e de ficar 1 hora ou 2 à espera, ou ter de fugir ou qualquer coisa, ou até de morrer queimado, como aconteceu em Pedrógão. Quanto mais informação nós temos de qualidade, menos nós erramos, né? E mais evoluímos. E a ideia espírita é essa, não é fazer adeptos, é ajudar o homem a evoluir intelectual e moralmente, né? Então, reparem, esta é uma outra fotografia tirada aqui com este pequenino. Olhem que coisa mais linda, não é? A nossa Estação Espacial Internacional e a nossa casinha ali tão bonita, com as nuvens e tal, algures na zona da Ásia, né? Vendo a Terra do espaço, né, desta Estação Espacial Internacional, vemos a beleza da Terra, né? E a Terra tem tudo, tem todos os recursos que precisamos para viver. Está no livro dos Espíritos. Na Terra temos todos os recursos que precisamos para viver, né? Só que muitos ainda não foram descobertos, né? Também o homem tem todos os recursos dentro de si para ser mais feliz. E um recurso que nós não usamos é este, é o amor, né? Mas nós temos-o cá. Foi Jesus que o disse. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha aqui o nosso querido Brasil, coberto de nuvens. Isto foi uma outra fotografia que tirei. Não se vê o Brasil, está coberto de nuvens, mas ele está lá, né? A Estação Espacial estava aqui a caminho da Europa, né? Mesmo quando as nuvens interferem com o nosso horizonte, com a nossa vida, né? Ou tapam o sol, criam interferências, mesmo assim a vida continua no espaço além nuvens, né? E nós ficamos a saber, né, que tudo passa, tudo. As nuvens vão passar, né? A Terra vai girar, o Sol vai passar, o Sol vai voltar, né? E os problemas das pessoas que estão ali, dos milhões, também vão passar, né? Agora reparem uma coisa, esta é uma outra foto, perto, salvo erro, da Nova Zelândia. Vamos ver, por muitos problemas que nós tenhamos, vamos tentar imaginar que aqui é Portugal. Vamos tentar verificar se encontramos o nosso problema mais grave desta vida aqui, nesta fotografia. Ok? Quem encontrar, levanta o braço. Quem conseguir identificar o seu problema mais grave desta vida. Conseguem vê-lo aqui, fazendo conta que isto é Portugal? Alguém consegue ver? Quem cala consente. É porque toda a gente consegue. Conseguem, não? Não? Ah, e porquê que não conseguimos? Por causa da perspectiva, não é? Nós estamos numa perspectiva diferente. Onde é que está o ladrão que me roubou no negócio? Aquele filho da mãe que eu não perdoo nem na hora da morte. Onde é que ele está? É tão irrelevante, tão pequenino, para nós que estamos aqui a 400 km de altitude, que muito mais irrelevante é para Deus. Porquê é que eu me vou chatear com isso, não é? Onde é que está aquele indivíduo que nos traiu a confiança? Onde é que está? Isso é importante? É grave? Não. Nós é que damos importância, por isso sofremos em vão. Para Deus não é importante. Deus sabe que nós estamos num processo de evolução. Um dia vamos chegar a espíritos puros e dá-nos tempo para nós escolhermos o nosso tempo que queremos demorar, não é? Sendo mais felizes ou mais sofredores, não é? Onde é que está o caluniador? Conseguem encontrar? Não. E sabem porquê que não conseguimos encontrar? Porque são demasiado pequeninos para se dar por eles. O mal é tão pequenino, tão ínfimo, visto do além, que não se nota perante o imenso bem, não é? Então, porquê é que ocupamos a mente com coisas ínfimas? Porquê é que sofremos tanto, não é? É uma questão impressionante. Então os bons espíritos aconselham a desdramatizar, a perdoar, a seguir adiante e a desculpar sempre.
a desculpar sempre. Temos de fazer isto. Mesmo quando o outro está 100% errado, ele tem o direito a errar. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu fique furioso, mandei um murro na mesa, disse aquele palavrão, mas depois pronto, passou. Todos temos bons e maus momentos, não é? Olhem que coisa mais linda. Tirado com este aparelho. É mais bonita do que a que está aqui projetada. O nascer do Sol vista da Estação Espacial Europeia e Internacional. Ali a luminosidade na curvatura da Terra e o Sol a nascer, não é? Então, quando a noite da nossa existência às vezes parece ameaçar-nos, né? A noite da dor, da incompreensão, a noite da maldade, se nós pararmos, se nós orarmos interiormente, aparece uma luz no horizonte, né? O sol aparece de novo. Segundos antes estava tudo escuro, era tudo negro, não havia esperança de luz. De repente a luz apareceu. São as leis de Deus, porque a Terra tem um movimento de rotação, de translação e tem outros movimentos dentro da sua própria galáxia. São as leis de Deus que assim o determinam. Então, se eu orar, são as leis de Deus, as leis da afinidade. Eu entro em sintonia, orar do fundo do coração com os bons espíritos e eles vão ouvir as minhas preces, né? Só assim se fará luz no nosso coração, sintonizando com os espíritos superiores, né, que nos amparam, ok? Para isso é preciso mudar o pensamento. É preciso dizer assim, aquele indivíduo roubou-me, foi um sacana, prejudicou-me muito, podia estar muito melhor na vida, mas ele é que vai ter de pagar. Olha, que Deus o ajude. Mudar o pensamento. Enquanto eu não mudar o pensamento, eu vou estar com a sintonia na raiva, na revolta, na angústia, vou dar cabo do meu corpo e não me vou sentir bem. Então, companheiros, relembrando, mudar o pensamento, desculpar sempre, tudo passa, oração e amar. Estas são 5 aplicações obrigatórias que podem ir buscar à internet. Está tudo no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é gratuito e podem aplicar isso, podemos todos aplicar isso no nosso íntimo, é gratuito e utilizarmos as vezes que quisermos, ok? Estas aplicações são úteis para quê? Para nós utilizarmos para quê? Para transformarmos o homem tecnológico, que somos agora, no homem espiritualizado. Okay? É importante que passemos deste estado em que estamos agora, do homem tecnológico, para o homem espiritualizado. E então, tornando-nos homens espiritualizados, nós já não vamos dizer que temos o mundo na mão. Né? Além de termos o mundo na mão, vamos dizer que temos o mundo no coração. Porque esse é o objetivo da doutrina espírita. E conseguimos encontrar aqui, neste paralelismo entre a tecnologia e o ser humano, o paralelismo entre o desenvolvimento do intelecto e o desenvolvimento do moral do ser humano. É esse o objetivo pelo qual nós estamos reencarnados na Terra. Para evoluir intelectual e evoluir moralmente. Para aproveitar as coisas boas que a tecnologia nos dá e para aproveitar as coisas boas que o Espiritismo nos dá. E pronto, espero que vocês utilizem muitas vezes as aplicações que aqui falámos, aquelas 5. Mudar o pensamento, tudo passa, mais, orar, amar e perdoar. É? Ok. Muito bem. Ficamos por aqui, da minha parte. Não, da tua parte não, ainda vai haver perguntas. Não sei. Vamos dar uns 10 minutinhos a quem tiver alguma questão sobre este tema ou sobre outro tema qualquer ligado ao espiritismo.